A Elise, o que ela não pode fazer? Ela pode beber? Não consta nada que ela não possa beber. Pode beber álcool? Pode. Por que não? Eu não sei quais são as condições facultativas, eu não li. Porque o livramento condicional pode ser diferente para cada pessoa? Não, porque o juiz pode, ele pode, na verdade, colocar algumas condições A mais. Entendeu? A mais, ele pode colocar algumas Como, por condições. exemplo, você tem que ir no Alcoólicos Anônimos se você for alcoólatra. Por exemplo, no caso dela, frequentar, fazer terapia. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Agora, se ela está... Quando uma pessoa está em nível... Eu acho que deve ser a mesma coisa, se não fosse ser completo. Em livramento condicional e ela está sediada numa cidade, ela pode sair dessa cidade? Ela comunica ao juiz, ela pode mudar. Mas ela pode passar um fim de semana em Santos? Ela pode pedir autorização. Então, Veja, o fato de ela estar em Santos não significa... Eu não sei o que aconteceu. Se ela tem ou não essa autorização. Eu não sei o que aconteceu. E se ela não tiver pedido? Aí é uma falta. E a falta faz ela voltar? Não, automaticamente. Só um crime. Vamos supor. Ela tem familiares lá em Chupinzinho, não tem? Tem a tia. Tem uma tia que... A avó faleceu, né? A avó acho que faleceu, não sei. Tem a tia. A tia sofre um tia acidente. Rose. A tia Rose sofre um acidente e ela corre para lá e isso ocorre no sábado de manhã. Como é que ela vai pedir autorização judicial para isso? O juiz não tem juiz de plantão para execução penal, certo? Ela vai, ela faz, ela volta e ela comunica. Olha, aconteceu isso, e eu tive que ir, a prova está aqui e eu fui. Entendeu? Se ela precisar ver o mar, é uma boa... Porque eu acho que foi mais ou menos o que ela falou, por isso que ela vai para Santos. Não. Se ela pedir autorização, por que não? Se não pediu. Eu acho que o juiz vai avaliar. Não necessariamente vai ser revogado, não. Porque estão saindo saem várias gravações agora, é claro, dela. Né? Que eu acho o que eu acho sacanagem aqui é quem grava ela. Parece que tem gente que fala, mas ela sabe que está sendo gravada. Eu falo, então ela é uma narcísica mesmo. Daí a gente volta... Eu vou mudando de visão de novo. Mas, que a gente estava conversando disso ontem, inclusive. Eu acho de verdade uma sacanagem gravar o que a pessoa está falando. Seja nós dois conversando, seja Elis Matsunaga, seja qualquer um. Eu acho que é uma traição de quem faz isso. Super, mas eu acho que Elis Matsunaga, ela devia estar super ligada. Ela devia entrar, virar máfia, sabe? A gente só vai conversar pelado na piscina. Porque para deixar o celular de fora. Daí vai muito, né? Quem é a Elise, né? O que ela passa? Ela diz: eu quero a reaproximação com a minha filha, e faz isso. Eu quero poder ser mãe. Eu quero. Então, o discurso dela estava bonito de saída, né? Estava lindo. Foi ser Uber. Que nem é Uber, desculpa. Que o pessoal fala, não é Uber. Você, motorista de aplicativo. Pronto. Ou seja, ela não está querendo ser celebridade Pronto. Lá numa cidade do interior. O que esse comportamento, né, que a gente viu aí... Porque quando falaram do Uber, eu falei, gente, qual o problema dela ser Uber? Eu pegava Uber. Você pegaria com ela? Com certeza. Muito. Quase que eu fui lá para Franca e fiquei fazendo chamada. Para ver se ela aparecia. Não teria nenhum problema, nenhum mesmo. Bom, pera um pouquinho. Até porque eu acho tão interessante as pessoas falarem isso, né? E eles põem uma credibilidade na checagem dos antecedentes de quem esses serviços de aplicativo faz. Sim. Que será? Eu já entrei em muito carro que, sinceramente, eu tive medo. Que o aplicativo dela, que não é Uber, eu não lembro o nome qualquer, ele não exige a antecedente criminal, até porque ele acha que a pessoa precisa se ressocializar. Então, ele incentiva, inclusive, que o motorista, que a pessoa trabalhe. Uhum. É que é óbvio, eu jamais entraria no carro do serial killer Soroca, o que matava gay. Óbvio. Não, mas nem eu, pessoas, que não sou gay, não entraria. Porque além de tudo, poderia ser um objeto do maníaco do parque, eu não ia querer entrar, mas eu não sou objeto de desejo dele. Mas no caso ali da Elise, eu não vejo... É porque as pessoas também elas querem o quê? Que a pessoa fique pro resto da vida presa socialmente, né? Uhum.
e moralmente. Aí veio a discussão também que ela... porque você viu que ela quer matar bicho? Eu falo, gente, caçar é uma... Eu não sou a favor de matar bicho de jeito nenhum. Nem eu. Mas de jeito nenhum. Claro, gente, eu sou carnívoro, eu como, eu adoro carne e vou continuar comendo. Mas eu não vou olhar mato nos olhos de nenhum, mas pode eu não ser saio, eu não vou caçar. Pode ser a galinha que está no galinheiro. Eu não vou comer. Eu também não. Também não. Mas assim, o boi que eu não vi, e eu sou carnívoro. É a coisificação, né? Dentro da selva, o bicho mata para comer. Sim. Porque nós precisamos da proteína, eu preciso dessa proteína. Então, não estou sendo hipócrita. Vai falar, mas você usa essa parte de couro. Sim, mas se você matou o boi, eu sou a favor que você use ele inteiro, para até dignificar a morte dele. Agora, no caso dela, a caça, eu falei, gente, mas caça é um esporte que... Então, ninguém vai mais gostar de europeu daqui a pouco, porque o que os europeus caçam... Americano, todo mundo caça. Argentino. Então, se você gosta do The Crown, da série da... Não goste mais da monarquia. Eu, por exemplo, meu Deus... que eles matam por prazer. Tem muitos que assim, fica tirando... eu jamais faria Depois eles isso. mostram até eles fazendo churrasco, até para dar uma coisa, né? Faz aquelas cabeças. Mas isso, primeiro, é de cada um. Só que tem uma coisa que me deixou desconfortável. Okay. Aquela cena dela falando. Sabe? Não é o matar, é o como ela fala. Sabe? Com uma certa... Empáfia. Empáfia. Mas ela tem empáfia. Isso É. Miss Matsunaga. Exatamente. Aí se fosse a Suzana, ela fala assim, eu acho tão bonita a zebrinha, né? Ela vai mais pra criancinha. Eles criam, eles têm as suas formas de ser. Eles são eles, né? E como todo mundo não gozado, tem. né? A gente sempre quer que o outro se comporte de acordo com aquilo que nós faríamos, É que né? todo mundo que estava comprando a ideia da Elise de estar em busca da filha, de fazer o documentário da Netflix pela filha, da carta que ela de ficar chorando da o tempo carta que ela todo. pôs no livro do Ulisses, que ela pôs não, que ela mandou para ele poder publicar, uma carta bonita, bem escrita para a filha. Quando você vê a pessoa que faz de tudo pela filha, comendo Japão, se fosse ela não faria. Eu amo comida culinária japonesa, amo. Mas eu, se fosse ela, jamais apareceria em público comendo um sushi. Por quê? Ela matou um japonês, um oriental, né? Um brasileiro, mas um oriental. Não pega bem. Anda com vontade de tirar uma foto, assim, ela dando uma mordida ali no sushi. Sabe que eu falei, minha mãe de Deus. Eu acho que esse controle, né, parece que não faz parte dela, né? Porque e ela tem que tomar cuidado, porque ela tá numa vitrine com as pessoas do convívio dela botando a foto na janela. Ela está exposta. E sabe o que eu penso? Por exemplo, existem tantos casos, tantas Elises já julgadas. É a minoria. Realmente, eu acho que de todos os júris que eu fiz em 20 anos, eu creio que eu fiz de 4 mulheres. E eu fiz muitos júris. Que matou o marido? Né? Mas a gente hoje vê mais, né? Inclusive, quando eu ingressei no Ministério Público, o pessoal fala assim, não cresceu o número de feminicídios, sempre teve. Não é verdade. Não é verdade. Eu não tenho estatística, tá? Não tenho. Eu estou falando pelo que eu via no meu dia a dia. Sabe quais eram os homicídios quando eu fui promovida para Barueri? Briga de bar. Briga por causa de tráfico de droga. Mas, desculpa, você está dizendo que não aumentou o feminicídio? Claro que aumentou. Bom, não, tá bom. Então também Aumentou. Não, porque saíram os números aumentou agora. Baramente. Eu não entendo Veja, quando eu vim para São Paulo, tá? Eu fiquei 10 anos em Barueri, vim para São Paulo, fiquei mais 10 anos. Logo que eu cheguei, tinha muita guerra no tráfico, muita morte no tráfico, muita discussão em bar, meu Deus, eu até ontem falei com a Roberta. Eu falei, Roberta, nossa produtora. Isso. Aqui, Como o homem não pode ser chamado de corno, né? Eu acho que vira vira uma chave. É o gatilho. É um gatilho. Eu acho que pode xingar a mãe do fulano. Não tem problema. Pode dizer que ele... Qualquer coisa, mas se você chamar um homem de corno, o que eu peguei
de caso. Meu Deus, gente, sejam que nem nós mulheres, né? É verdade, corno. Tchau, então, arrumou outra, tchau. Não, mas chamar um homem de corno porque fere a virilidade, a honra. Oi. Oi. Quer dizer, e o gozado é que esse homem ele faz questão de espalhar isso. Quer dizer, ele não só faz questão de matar quem o chamou de corno, como espalhar. Porque a partir do momento que ele mata, a polícia vai saber, a justiça vai saber, né? Mais gente vai saber que ele foi traído. Em vez dele, se ele ficar quieto, ele, né, deixa aquilo um pouco mais reservado. É impressionante. E isso tinha muito homicídio por conta corno. De corno. Ninguém quer ser corno. Agora, então, no caso dela... Eu vou pôr a da Elise, vou pôr uma pergunta que o Ulisses Campbell mandou pra gente. Beto do céu, como eu queria estar aí nesse tricô sobre True Crime, sobre Elise Matsunaga, mas infelizmente compromissos profissionais me impediram. Eu conheci a Solange na sua casa, eu achei assim uma profissional fora de série, um verdadeiro manancial de informações para quem pesquisa sobre crimes reais como eu. Eu quero aproveitar e fazer uma pergunta para ela, uma pergunta que eu acho que está assim na cabeça de todo mundo que acompanha a jornada da Elise Matsunaga fora da cadeia. A Elise, ela foi indiciada pela Polícia Civil de São Paulo por ter usado um atestado de antecedente criminal falso. Aí, eu conversei com o Luciano Santoro, advogado da Elise, um advogado brilhante, diga-se de passagem, e ele me falou que a Elise nem precisaria usar um atestado falso, porque se ela precisasse de um documento, ele próprio conseguiria na justiça um atestado de antecedentes criminais verdadeiro para a Elise. Porque, segundo ele, a Elise, o processo penal da Elise, o processo que condenou ela a 19 anos, que depois essa pena foi reduzida para 16, esse processo não está tramitado em julgado. Parece que ele ainda está sob recursos em instâncias superiores no STJ. Aí eu queria saber da Solange o seguinte: é possível realmente se conseguir um atestado de antecedentes criminais verdadeiro, legítimo para Elise, uma vez que ela já cumpre pena há mais de 10 anos, faltam inclusive apenas 5 anos para ela ficar totalmente quite com a justiça? Eu também queria aproveitar e fazer também uma pergunta. Eu acho que a Solange vai falar sobre isso, mas eu queria deixar registrado aqui também que eu queria muito entender qual a diferença do livramento condicional para o regime aberto. Porque eu li ali, as regras são muito parecidas, né? Aquela coisa de estar em casa antes das 8 da noite, não beber bebida alcoólica fora de casa, não sair da sua cidade de domicílio. Eu vi ali que as regras do livramento condicional são as mesmas do regime aberto. O Luciano Santoro também me falou, vou aproveitar aqui para jogar um pouco aí de pimenta nessa discussão, ele me falou que ele tinha pedido para Elise Matsunaga esperar o regime aberto, não sair no livramento condicional. Mas ela não quis, ela disse, não, eu quero sair agora no livramento condicional. Por isso que eu queria meio que saber aí qual é a diferença de um para o outro. Eu queria que você explicasse assim, de uma forma simplificada para o leigo entender. Obrigado, Solange, obrigado, Beto, saudade, beijo para todo mundo. A gente estava ouvindo em delay a pergunta e eu estava comendo chocolate, por isso que eu saí correndo. O Ulisses ouviu a pergunta. Ouvi. E tem as duas que eu acho que é a história que o Luciano tinha falado, que a Elise não quis esperar. Sim, porque ela não quis esperar mais um ano, né? E ele explicou para ela as implicações da aceitação, né, do livramento condicional, o ingresso dela no livramento condicional ou no regime aberto. E ela disse que não aguentava mais ficar presa e que ela, então, preferiria encarar o livramento condicional. E ele falou, disse ele para mim que explicou, né, para ela.
Agora, porque o que acontece? A Elise foi envolvida agora num crime, porque falsificação é um crime que poderia tirar o livramento condicional dela, não? Sim. Sim, se ela for condenada. E a justificativa mais ou menos dada porque ela precisava de antecedentes criminais. Eu não sei, aí que tá, né? É aquilo que eu vou sempre te dar te Coca-Cola falo. pra você pôr aqui. É sempre o que eu falo. Eu só emito opinião sobre aquilo que eu vi. Né? Então, que nem... ela não teve autorização para ir para a praia. Não sei, eu não vi o processo de execução dela. Ela descumpriu as condições. Eu não vi a decisão que concedeu o livramento condicional dela. Quais são essas outras obrigações que não são as obrigações, né, que não são as condições obrigatórias e sim facultativas? Não sei. Né? Porque o juiz pode incluir, de acordo, caso a caso. Veja, apesar de não ser um cumprimento de pena, né? Na verdade, é uma antecipação da liberdade, o livramento condicional, mas ele pode, caso a caso, entender que essa ou aquela pessoa deva cumprir com mais outras obrigações. Eu não sei, né, quais foram. Então, dizer que ela descumpriu, né, dizer que ela usou documento falso, e daí nós vamos ter que analisar o que é o uso de documento falso, né, o que é documento. Veja, aquele documento tem força de enganar alguém, né? Porque a coisa que é... Vamos supor, se eu pegar aqui agora um papel, eu não estou aqui dizendo que ela não praticou um crime. Isso é muito difícil, né? A gente, às vezes, fala alguma coisa, as pessoas entendem outra. Mas vamos supor, se eu fizer um desenho bem bonitinho aqui de uma nota de R$100, né? Isso é falsificação de moeda. Mas que está na cara que aquilo não é uma moeda. Eu pratiquei o crime ou não? Você tentou passar a moeda para frente? Sim, passei, está aqui, ó. Mas é aquele assim, sabe? Eu fiz aquela mulherzinha que fica aqui. Não, eu sou idiota. Sabe aquela mulherzinha? Daí eu fiz assim, mais bonitinha. Estava na cara, estava na cara que é uma falsificação grosseira. Uma falsificação grosseira. É um crime, você falsificou. Há entendimento que não. Porque se é tão grosseiro a ponto de ficar evidente, tem que ser uma cópia que permita que eu utilize aquele documento como um documento verdadeiro. Eu não sei qual vai ser. Se ela usou, eu não sei qual vai ser a argumentação da defesa, porque ela vai ter que ser defendida por um advogado. Sim, o próprio Luciano que eu li, ele fala que tem que provar que ela que fez, não é isso? Não? Uma coisa é falsificar, outra coisa é fazer uso de um documento sabidamente falso. Então, você falsifica, me entrega e eu uso. Eu vou praticar um crime e você vai praticar outro. Você vai praticar o crime de falsidade, da falsificação, e eu do uso de documento falso. Tá? Cada qual com o seu delito. Mas o que eu te digo... Vamos ver qual é a idoneidade daquela falsificação? Vamos, já me perdi. Veja, normalmente quando a gente vai no supermercado, fico tão irritada com isso, eu vou dar uma de Beto, né? Que eles pegam meus R$50 e ficam. Mas tá um certo, né? Sim, mas é irritante, né? Você fala assim, Paulo, né? Então eu vou pegar o teu também quando você der para mim e vou ficar assim. Na Argentina tá mais ou menos assim. Ninguém mais acredita nada. Se a caixa pegar assim, olhar e falar, isso aqui é falso. Sabe dinheirinho? Dinheirinho. Sim. Dinheirinho falso. Mas você não sabe. De brinquedo. Tá? Quando usa do banco imobiliário. Tá. Daquele tipo, mas eu tento imitar, né? A jurisprudência entende que, naquele caso, você não está fazendo uso de moeda falsa. Por quê? Porque aquilo aí não é uma moeda falsa. Para ser falsa, ela tem que enganar. Senão ela não é falsa. Mas se ela usou um documento falso para enganar uma pessoa para poder entrar no condomínio...
Vamos ver que documento foi esse? Vamos ver como foi? Quem é que não conhece a Elise, hein? E a pergunta dele, realmente, se ela puxasse a capivara dela, os antecedentes, não apareceria? Olha, essa informação que ele deu, eu vou te dizer o seguinte: eu sempre que pedi folha de antecedentes, nos processos em que eu atuei, aparece tudo que existe. Eu não sei, eu não posso te dar essa resposta. Se a Elise hoje for num poupa-tempo e pedir uma folha de antecedentes, não vai constar Difícil, hein? esse processo, porque ainda não transitou em julgado, se o doutor Luciano disse isso. Pode ser. Pode ser. Mas Outra, posso te dar uma outra justificativa? Aí vai depender do juiz, né? Quando eu falei para você que a eu conduta concordo. Quem não tem conhece que se a Elise amoldar, Matsunaga, estamos há quase 2 horas e 40 minutos falando dela. Lembra que eu disse que aqui eu tenho o modelo e a conduta tem que se encaixar, né? Sim. Lembra que eu disse que existem normas que falam que você pode praticar a conduta e se encaixar, mas ela não fica, ela escorrega porque não é ilícita, né? Lembra que eu falei do estado de necessidade? Esquece a Elise, né? Porque a Elise é um personagem, né? Vamos supor que o seu José, pai de família, Precisa trabalhar. E ninguém precisa dá porque e ninguém preso. dá, e ele consegue um atestado, né, uma folha de antecedentes, um atestado de antecedentes, dizendo que ele não tem nenhum antecedente para ele trabalhar de pedreiro de sol a sol, pegando um trem lotado, mais metrô, ônibus e andando a pé para ganhar um salário mínimo. Será que o juiz que for julgar o seu José Não vai levar isso em conta? não vai dizer que ele agiu em estado de necessidade? Você Não contou aí sei. que tem gente que vende até um negócio aí de prova de emprego para quem vai sair. O quê? Nossa. Então, Não sei. Aí você tem o julgamento feito pelo juiz, né? Agora, espera um pouco. Vender, daí eu estou comercializando. Sim. Será que aquele que se utiliza dessa falsificação para ganhar, porque o outro precisa daquela prova de promessa de emprego para poder sair e efetivamente trabalhar e sustentar? São relações humanas. Quando dizem assim, poxa, mas o juiz A falou isso, num outro caso igualzinho, eu falo, não tem caso igual. ele tem que levar coeficientes individuais de cada um. De cada um. ali. E do juiz.